Bom dia a todos, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar hoje, então, começando com alguns recadinhos, tá? Não sei se todos perceberam, mas a gente trocou lá na frente, não tem mais o caderno para vibrações. Então, vocês vão colocar os nomes aqui nesse papelzinho, dobrem e coloquem na urna, tá bom? Também no domingo que vem, a gente vai ter o grupo Jean aqui na casa, que eles fazem psicografia e pintura mediúnica. Então, todos estão convidados a comparecerem, tá? Se puderem, podem trazer 1 quilo de alimento para auxiliar nas nossas cestas, né? E pedimos também que não tragam crianças, tá? Isso é uma exigência do grupo já, para não atrapalhar durante o processo, tá bom? E uma coisa importante é que o portão se fechará às 8h30. Também é uma outra exigência do grupo. Então, se chegar a partir desse horário, não vai mais poder entrar, tá bom? Então, até às 8h30 no máximo, estejam aqui na casa, quem tiver com interesse de participar, tá bom? E vamos, então, fazer uma leitura de um texto para a gente poder fazer uma reflexão que vai ser de acordo com o tema da palestra de hoje, que o nosso querido irmão Fabiano vai nos fazer, que é sobre o perdão. Por que se nega a conceder perdão a quem o prejudicou? Acaso não necessita você também do perdão de Deus? Acaso nunca errou? Acaso acha que o outro não tem o direito de errar? Acaso crê que todos devem ser perfeitos? Meu amigo, quebre a dureza do seu coração. Quem o feriu, o fez por desconhecimento da lei de amor. Não se sinta tão ofendido, não se sinta tão magoado. Quantas vezes você já não fez o mesmo a outrem? Perdoe, perdoe verdadeiramente. O perdão é o mais belo de todos os presentes. Não cabe a nós o julgamento do irmão que se equivocou. A avaliação de tudo e de todos pertence a Deus. As mães sempre conseguem entender e perdoar o erro dos filhos, porque o amor de mãe é aquele que mais se aproxima do amor ensinado pelo Cristo. Neste sentido, procure assemelhar-se às mães e perdoe. Vou convidar a todos, quem se sentir à vontade, fechar os olhos para a gente poder fazer a prece de início da nossa palestra de hoje. E assim vamos pedindo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que esteja conosco nesse dia, nesta manhã maravilhosa, que abençoe cada um que aqui pôde estar presente e os que também não puderam estar. Que a espiritualidade amiga nos envolva o nosso irmão Fabiano, para que ele possa nos tocar com as palavras que aqui serão ditas hoje. E que possamos, acima de tudo, não só sermos tocados, mas sim colocarmos em prática tudo aquilo que há de necessidade para que possamos nos aproximar do nosso Mestre Jesus.
Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos e a todas. Bom ver a casa bem cheia, assim, né, no domingo de manhã. Parabéns para todo mundo que está aqui, né, buscando aí o conhecimento dentro do Espiritismo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa passagem tão importante do Evangelho, né, sobre o perdão. Os acontecimentos acontecem na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente acaba observando o que acontece no mundo, né? E a gente vê que muitas das coisas que estão acontecendo atualmente dentro da nossa vida, né, pessoal, assim, de cada um, como na sociedade, é falta de seguir os ensinamentos de Cristo. Há um pouco mais de 2000 anos ele veio aqui, ele esteve fisicamente encarnado entre nós. Ele está, eu digo isso porque ele está aqui a todo momento ainda com a gente, né? Ele está em espírito com a gente. Por exemplo, aqui ele está, com certeza, a sua essência, a sua energia, a sua mente, os seus mensageiros estão aqui nesse momento com a gente. Porque ele mesmo disse, né, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá ele estaria. Então ele está aqui agora. No entanto, a gente acaba negligenciando, esquecendo os seus ensinamentos. E por isso a gente sofre tanto. Tanto nós, pessoalmente, falando, cada um, quanto a sociedade. A gente fala tanto, né, que o mundo está passando por uma transição, está se tornando um mundo melhor, vai se tornar, né, um mundo melhor, onde o bem vai sobrepor o mal. Mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte, né? E essa parte tem que ser feita diariamente, constantemente. Não é só dentro de uma casa espírita, não é só em um momento específico da nossa vida, é todo momento, né? E esse tema que a gente vai tratar aqui hoje, nós somos exercitados todos os dias a trabalhar ele. Eu tenho certeza, eu falo por mim, mas eu acredito que todo mundo aqui em algum momento, seja no trânsito, seja no trabalho, seja dentro de casa, nós somos exercitados a trabalhar o perdão. Somos exercitados, né? E a ideia hoje aqui é apresentar para vocês o que é o perdão, né? Por que Jesus falou sobre o perdão e por que, né? Principalmente porque nós temos tanta dificuldade em exercitar o perdão. Vocês pararam para pensar que, assim, nós somos seres inteligentes. Então, nós, seres humanos, temos a capacidade de entender as coisas, por meio da nossa consciência. No entanto, nós temos muita dificuldade em fazer as coisas que nós entendemos. Como eu disse, né, Jesus veio e falou muitas coisas importantes para nós. Uma delas sobre o perdão. Mas nós temos dificuldade em executar, em fazer, em praticar o perdão. Por que isso acontece? Então é o que a gente vai tentar entender aqui hoje. Deixa eu passar aqui. Então, temos essa passagem lá no Evangelho, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está lá em Mateus. Eu gosto de ser bem didático, né? No sentido de entender o que seria misericórdia. O que significa essa palavra, né? Misericórdia é a junção de 2 palavras. De miséria mais córdia. Então, seria a miséria do coração. Então, eu estou explicando isso aqui porque a gente vai trabalhar ainda um pouco mais aí à frente esse tema da misericórdia. Por que Jesus fala bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Que tem essa questão, né, da miséria do coração. O que significa isso? A gente vai entender mais adiante, né? Mas é importante trazer isso aqui agora. Será que entendemos verdadeiramente o sentido desse ensinamento do perdão? Eu falei aqui que nós temos a capacidade de entender, de compreender. Mas será que a gente entende exatamente isso, o que significa isso? O que é o perdão? Será que sabemos quanto ele é importante em nossa vida? Será que nós temos ideia do que isso significa para a nossa vida? Literalmente falando. Porque assim, quando a gente consegue exercitar o perdão, praticar o perdão, a gente evita tantos sabores nas nossas vidas, tantos. E aqui agora falando de uma forma assim, né? Vamos dizer assim, se a pessoa ela tiver bastante inteligência, ela vai sempre praticar o perdão. Porque quando você pratica o perdão, você está deixando de acumular tantos problemas futuros na sua encarnação, nessa ou em outras encarnações.
Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Imagine que você, dentro de um relacionamento, né, ou o homem ou a mulher, vocês estão juntos, né? A gente sabe que existem vários tipos de casamento, mas tem aqueles tipos de casamento onde há uma responsabilidade um com o outro. E que teve um amor ali inicial, né, uma paixão, mas que com o passar do tempo se desgasta e acaba tendo uma relação um pouco mais difícil de um com o outro. E quando a gente vai olhar no âmbito espiritual, um vai ter débito com o outro de outras vidas. Né? Então, é um amor que surgiu ali para que tivesse a união, mas que com o passar do tempo ali há uma dificuldade dentro do próprio relacionamento. Se os dois conseguissem, né, exercitar o perdão um com o outro, as pendengas seriam resolvidas naquela vida ali. Os dois iriam conseguir se resolver. Uma coisa bem importante já para colocar aqui agora, que é assim, às vezes a gente acha que o perdão é algo no seguinte sentido. Uma pessoa fez muito mal para mim, muito mal, para mim ou para minha família. E daí eu consigo perdoar, limpar o meu coração e vai com Deus. Quem tem essa capacidade, por enquanto, né, é Jesus e os Espíritos puros. Jesus, quando ele estava lá na cruz, né, eu já até falei isso aqui, eu gosto sempre de ressaltar isso, porque é um exemplo máximo de perdão. Ele estava lá na cruz, ele foi torturado, ele foi julgado injustamente, né, julgado. Ele foi algo orquestrado ali para que pudesse, né, julgá-lo. E ele, no momento derradeiro da sua morte, e ver aquela algazarra, as pessoas todas gritando, felizes com aquela situação ali com ele, né, que estava acontecendo com ele. Ele olha para o céu e vai falar, Pai, perdoe todas essas pessoas que eles não sabem o que estão fazendo. E ele fala isso do fundo do coração dele. Então, naquele momento, ele já estava perdoando. Ele, em momento algum, é até complicado falar do perdão, porque em momento algum ele se sentiu ofendido pelo que fizeram com ele. Mas ele pedia que Deus perdoasse aquelas pessoas. Esse é o exemplo máximo de perdão, né? De exercício do perdão imediatamente ali. Nós ainda não temos essa capacidade de exercer um perdão desse jeito. Então, nós temos que ir dentro da nossa capacidade. Então, voltando lá para a questão do relacionamento, então, às vezes, entender a dificuldade que o outro tem de não deixar a toalha ali em cima da mesa, deixar a roupa largada. É claro que a outra pessoa tem que fazer a parte dela. Você tem que continuar falando. Mas uma coisa é você falar com amor. Falar com amor no seguinte sentido. Percebam o que eu vou falar. Você falar com a pessoa, mas sem uma carga de raiva. Sem falar gritando. E é de um lado para o outro. Quando você vai cobrar algo de alguém, se você fala com raiva, com ódio, gritando, isso você já está... A primeira pessoa a ser contaminada por essa energia é você. Né? E se a outra estiver na mesma vibração, ela também vai receber essa carga energética negativa. E que daí é um antagonismo um com o outro. Já é uma energia de conflito. Então, a falta do perdão gera o conflito. Vai gerar violência, a agressão verbal, física. E isso eu estou falando ali dentro de um relacionamento. Se você consegue, já dentro do seu próprio relacionamento, exercitar o perdão, mas o outro não muda, o outro ou a outra continua do mesmo jeito. O problema é dele ou dela. Você tem que fazer a sua parte. O ideal é que cada um faça a sua parte. Mas se o outro não consegue fazer, faça a sua. Jesus, quando ele pediu perdão, as pessoas estavam ali? Não estavam. Elas estavam totalmente inconscientes do que estavam fazendo. Ou conscientes, mas ignorantes espiritualmente falando. Mas ele exercitou o perdão. Ele fez a parte dele. Então, se nós conseguíssemos fazer isso dentro de um relacionamento, por exemplo, talvez numa próxima encarnação vocês não precisem mais novamente estar juntos. Podem estar ali na forma de amigos, de irmãos, sei lá, mas não como um casal. Se tem tanta dificuldade. Vocês entenderam? Então, assim, quando a gente consegue fazer a nossa parte, você passou daquela prova, você vai para outra prova. Mas se você não consegue, vai ter que repetir a prova até aprender. Né? Então, essa é a ideia do perdão, por exemplo, dentro de um relacionamento. E o que significa essa palavra perdão? Né? Perdão vem do latim perdonare, né? Que é per, de total. O per significa total, completo, e donare, dar, entregar, doar. Então, seria o quê? Uma entrega total. A ideia da palavra perdão é isso, é uma entrega total. Porque quando a gente fala do perdão, eu estou dando exemplos aqui, né, mais corriqueiros.
Mas a gente pode ir para casos mais extremos. Eu dei o caso de Jesus, é que Jesus ele fica bem distante da gente, assim, para a gente fazer uma analogia, uma comparação, mas, por exemplo, de um assassinato, de um ato muito violento de outra pessoa com a gente ou com algum familiar. Né? Então, assim, aí a gente questiona como exercitar o perdão em casos dessa forma, né? Onde há uma extrema violência de uma outra pessoa com a gente, ou de uma outra pessoa com algum familiar, algum amigo. Como eu vou perdoar um ser desse? Né? Eu vou dar um exemplo aqui, que talvez vocês devem ter acompanhado. Nos Estados Unidos, acho que foi ontem, teve uma pessoa que sofreu pena de morte e ele estava com dificuldade de executar a pena, e eles executaram a pena com um tipo de sufocamento por nitrogênio. Não sei se vocês acompanharam isso. Né? Foi um crime que aconteceu em 1988. Né? Essa pessoa, junto com uma outra pessoa, mataram, né, uma mulher porque o marido pagou para matar por conta de dinheiro, de seguro. E eles tinham filhos. Né? Daí a polícia descobriu toda a trama, o marido se suicidou, daí ficaram os filhos pequenos, a mulher morreu, e os dois assassinos. Né? Os dois assassinos, um deles já tinha morrido em 2010, né, pela pena de morte, e tentaram fazer, não conseguiram, e usaram esse método experimental, né, de pena de morte, que é o sufocamento por nitrogênio. Que é a mesma coisa você colocar um saco de... Né, eu estava vendo um especialista falar, você colocar um saco plástico na cabeça da pessoa e fazer ela morrer. A sensação é a mesma. Tá? Só que com saco plástico a pessoa morre por carbono, né? Dióxido de carbono. Ali ela morreu com nitrogênio. Bom, aí a questão é a seguinte, eu fiz isso daqui só para vocês entenderem o contexto, e um dos filhos da mulher, ele assistiu à execução. E daí perguntaram para ele, né? Quando ele falou que saiu satisfeito. Falou, eu me senti pleno, né? Porque eu vi a justiça sendo feita. Ele conseguiu perdoar essa pessoa? Não. Né? E assim, não cabe a nós a julgar ou não isso. Mas é um exemplo de uma pessoa que não conseguiu perdoar algo que acontecia há muito tempo atrás, né? Em 88, e ele quis ver até o momento ali aquela pessoa, a forma que ele morreu, ele se sentiu satisfeito, vendo a pessoa morrer daquela forma, né? O assassino da sua mãe. Aí eu questiono, né? Trouxe a mãe de volta? Apagou toda a dor que ele sentiu? Não. Né? Não. Então, a vingança, querer ver o outro morto, não vai trazer nada de volta, não vai recuperar nada. Então, esse tipo de não perdão, pelo contrário, prejudica ele. Então, durante todo esse período, todo esse tempo, ele ficou acumulando ali muito rancor, ódio, talvez, muitos sentimentos negativos que pode prejudicar até fisicamente ele. Né? Então, a gente sabe que o nosso psicológico, né, o nosso psíquico, tudo que a gente pensa, pode gerar doenças psicossomáticas. E a questão do ódio, do rancor, gera doenças psicossomáticas na gente. Então, eu trouxe um caso real, que saiu na mídia aí, extremo, que talvez alguém aqui já possa ter passado por alguma situação dessa aqui em sua vida. Né? Aí você pode questionar, mas como exercitar o perdão num caso desse? Eu vou falar aqui porque, assim, eu nunca passei por nada disso, né? Então, vou falar pelo que a gente estuda, o que a espiritualidade traz. O próprio Jesus traz isso. Não é um perdão, e no Evangelho está bem claro isso, né? Você não vai abrir a porta para um inimigo, para uma pessoa que quer o mal, e chamar ela à mesa para tomar um café da manhã com você, como se nada tivesse acontecido. Mas você começar a, por exemplo, não desejar o mal. Só de você não desejar o mal já é uma forma de perdão para alguém que fez muito mal a você. Só de não mentalizar, eu queria que acontecesse isso com essa pessoa, eu queria que essa pessoa sofresse dessa forma. Se você consegue já não mentalizar isso, já é uma forma de perdão. Aí você pode ir avançando. Pode chegar um momento que, além de você não mentalizar o mal, você faz o contrário. Você pede em suas orações que Deus ilumine a cabeça daquela pessoa, que essa pessoa é uma ignorante espiritual, que ela com certeza está contraindo muitos débitos para ela, porque quando ela
pratica um crime, uma violência contra outra pessoa, ela contrai débitos, né, espirituais contra ela mesma. Então, se você começa a conseguir dar uma mentalização para essa pessoa, numa prece, já é uma outra forma de perdão. E assim vai. Pode ser que em uma vida você não consiga perdoar totalmente aquela pessoa. Aí, numa outra encarnação, você consegue ter uma aproximação física da pessoa. Porque dependendo do grau, né, de antagonismo que você tem com alguém, você só de estar na mesma sala que a pessoa, seu corpo já descompassa todo, seu coração acelera, você fica bravo, nervoso, às vezes querendo pular na pessoa. Então pode ser que em algum outro momento você consiga ter uma aproximação física. Num outro momento vocês consigam nascer na mesma família. Pessoal, isso demora séculos. Por isso a questão da reencarnação, entenderam? Não tem como numa vida só ter né? É difícil, demora. Mas é o exercício do perdão. Pode chegar que daqui a algum tempo essas pessoas consigam estar juntas. E o que passou, passou. Não tem como apagar. Mas elas evoluíram espiritualmente. Estão próximas umas das outras. E essa pessoa que conseguiu perdoar, eu estou colocando tudo em suposição, só para que a gente possa entender como que acontece, né? Essa pessoa que conseguiu perdoar, ela se eleva espiritualmente, pode ser até uma tutora daquela outra que cometeu aquele crime contra ela em uma outra vida lá atrás. Então o processo do perdão, ele é vagaroso, ele é lento. Né? A gente tem, com o imediatismo hoje da tecnologia, dessa nossa vida corrida, a gente acha que tudo é para ontem. Não é assim. Não é assim que funciona. É tudo muito vagaroso, muito, né, devagarzinho. A gente tem que ter paciência. Fundamentalmente, Alberto Almeida, né, ele trata muito sobre esse tema do perdão. Não sei se todos conhecem, ele é um médico espírita do Pará, e ele fala muito sobre o perdão. Tem livros sobre isso, né? Então é bem interessante aí, quem quer se aprofundar sobre o tema, conhecê-lo. Fundamentalmente, perdoar é ser desafiado ao amor, misericórdia no exercício da doação. Então aqui ele já começa a atrelar a questão do amor. Né? Então, da misericórdia e do perdão. O perdão está associado com a quantidade de amor que temos, que estamos dispostos a doar. Então, se nós não temos amor, a gente não consegue perdoar. Se nós não temos amor, nós não conseguimos perdoar. O que é esse amor? É outra distinção que a gente tem que fazer. A gente acha que amar é assim, eu amo meus parentes, eu amo os meus filhos, eu amo... Não, tudo bem. Né? Você tem um sentimento ali para essas pessoas. Amor é o que Jesus exercia por todos nós. É um amor incondicional. Se o seu amor tem condição, não é amor. Eu amo quem está do meu lado. No sentido assim, eu amo quem eu gosto. Agora, se eu não gosto, eu não amo. Então, isso não é amor. Porque se essa pessoa está do seu lado, pisar no seu pé, você não vai deixar de amá-la. Vamos dizer assim. A gente sempre quando vai falar de amor, a gente tenta comparar, é claro que isso não é regra, mas na maioria dos casos acontece, da mãe com o filho. Né? A mãe com o filho tem um amor, na maioria das vezes, genuíno. Aquele amor que o filho ele pode estar dentro de um presídio que a mãe fala, é o filho dela. Ele pode ter cometido crimes, é o filho dela. Ela vai lá visitá-lo. O filho pode fazer, né, cometer as coisas erradas, ela sabe que isso acontece e dói nela. Mas ela está lá do lado do filho. É esse tipo de amor, né, que a gente... mas e o pai? Tá bom, mas é mais comum você ver com a mãe esse tipo de amor. Claro que tem pai que vai amar dessa forma também. Mas a mãe tem um amor, eu falo que é um amor visceral, né, que literalmente o ser saiu das vísceras dela ali, então... Não são todos os casos, mas na maioria das vezes é assim. Então é esse tipo de amor. Então será que nós amamos a todos dessa forma? Será que nós amamos? Será que nós amamos os nossos vizinhos? Será que nós amamos quem trabalha com a gente? Quando eu falo amor, a gente não pode confundir com amor de relacionamento. Amor de querer o bem do outro. Por exemplo, lá em Israel e Palestina, será que tem amor ali? Difícil, né? Mas aí a gente está trazendo assim, um ambiente bélico,
para dentro da nossa realidade. Será que nós não temos ambiente bélico com as pessoas no nosso redor? Será que a gente dá um bom dia para os nossos vizinhos, para as pessoas que no nosso convívio diário? A gente talvez não jogue bomba nas pessoas, mas às vezes a gente tem um relacionamento tóxico com as pessoas, um relacionamento de não querer essa aproximação. Então, se essa pessoa que a gente não quer aproximação, que a gente não liga para elas, se elas cometem algo contra a gente, a chance disso gerar um conflito é muito grande. E a chance de não ter perdão dentro dessa questão aí é grande também. Então, quando você ama e a pessoa comete algo contra você, a chance de você conseguir exercitar o perdão é maior. Por isso que eles fazem essa relação do amor e do perdão. Entendeu? Então, assim, você ama a pessoa comete uma falha contra você. Você vai sentir aquilo, você vai se sentir talvez magoado, chateado, mas a chance de você exercitar o perdão é maior do que contra alguém que você é indiferente. Você não está nem aí para a pessoa. Então, por exemplo, eu saí da rua aqui, alguém bate no meu carro. Não estou nem aí para quem bateu em mim. Ela bateu em mim. O problema é dela. Eu vou lá, todo agressivo, já saio. Você não sabe se a pessoa está levando alguém para o hospital, se a pessoa está doente, se a pessoa se distrai. Você não sabe o contexto, mas você está olhando para você. E aquela pessoa é um inimigo que te prejudicou de alguma forma. Então, a gente está muito nesse clima bélico. Quando eu coloco bélico, é disso de conflagrar um ato violento de eu contra o outro a todo momento. Quando a gente se desarma e sai dessa posição, a chance de a gente não cometer situações que vai nos prejudicar é maior. Então a gente tem que estar atento a isso também. Isso determinará também o tempo que cada um de nós necessita muitas vezes para perdoar. Então, quanto mais amor você tem, menor é o tempo para perdoar. Né? Como Jesus, o amor dele, ele transborda amor, eu brinco, né? Jesus não precisa perdoar, porque ele não se sente ofendido. Você só perdoa quando você se sente ofendido. Jesus não se sente ofendido tempo nenhum. Então ele não é que ele perdoa, ele fala do perdão para nós, mas ele não se sente ofendido. Então por isso que ele fala, se alguém bater numa face, você dá a outra. Porque ele não está se sentindo ofendido. Então você vai perdoar o quê? Mas ele está nos ensinando como que você exerce perdão. Só que para Jesus chegar no estágio onde ele está hoje, ele passou por onde nós estamos. Ele sabe da dificuldade de perdoar. Ele sabe disso. Ele não foi criado por Deus, um ser angelical, crístico, e que não passou por nenhum problema na vida dele. Pelo contrário. Ele foi criado simples e ignorantes como nós. E passou por toda a evolução para chegar onde ele está hoje. Então ele sabe qual é o caminho. Por isso que ele fala, o seu caminho é a verdade e a vida. Ele sabe o caminho para chegar onde ele está. Ele sabe da dificuldade, então ele nos ensina. Que é o amor. Né? Exercitar o amor. Opa! Aqui. Perdoar é amar além do requisitado. É doar mais amor que o requisitado. Fatores que podem determinar a efetivação do perdão, né? Gravidade da falta, a capacidade de amar e a vontade de perdoar. Então, dependendo da falta, é mais fácil ou mais difícil perdoar. Né? Então, por exemplo, dentro do ônibus alguém pisa no seu pé. Você dá aquele grito, bem naquela unha encravada, né? Mas daí você consegue relevar, a pessoa foi sem querer. Se a pessoa virou para você pedir desculpa, assim, tá, tudo bem. Ou pode acontecer, a pessoa pisa no seu pé, ainda não está nem aí para você, e segue o caminho dela, e você ainda fala alguma coisa, a pessoa finge. Aí já sobe aquele calor, né? Daí vai dificultando. A pessoa, como eu falei, bate no seu carro, aí vai aumentando o grau de, né? A pessoa rouba você, a pessoa assassina alguém da sua família, ou você mesmo. Vai aumentando aí o grau de dificuldade ou facilidade do perdão. A capacidade de amar. Então, quanto maior a pessoa tem a capacidade maior é a capacidade dela de perdoar. Né? Isso tudo aqui, pessoal, é mensurável por nós mesmos. Não tem como eu mensurar isso em alguém. Você perdoa mais porque você ama mais. Você perdoa... Não, isso aí é pessoal. Cada um vai determinar dentro de você qual é a sua capacidade. Né? E a vontade de perdoar, que isso aqui é importante. Você está disposto a perdoar ou você não tem vontade de perdoar?
Você está disposto a entender que a outra pessoa é um ser que ainda está em processo de evolução, ignorante espiritualmente falando? Você está, por exemplo, quem vem a uma casa espírita, aprende o conhecimento espírita, está num grau de evolução espiritual diferente de quem está totalmente ignorante, está curtindo as baladas da vida, vai cometer seus crimes. É diferente o grau de evolução espiritual, tá? Então, assim, não dá para comparar nesse sentido. Então, qual é o conhecimento que a outra pessoa tem sobre esses ensinamentos? Talvez seja nenhum. Você já tem algum conhecimento. Então, isso traz uma responsabilidade para nós, né? Mas qual é a sua vontade de perdoar? Então, vai depender disso também. Aqui é bem importante, né? Eu disse que Jesus não se sente ofendido. Ele não se sente. Não só Jesus. Todos os seres que têm um grau, uma envergadura espiritual elevada, eles não se sentem ofendidos. Por que isso acontece? Por que eles não se ofendem? Como que eles conseguiram essa mágica? Chegar nesse estágio, nesse nível? Né? O que tem de diferente nessas pessoas? Então, vou dar um exemplo aqui, Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso foi Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, né? Tinha todo o poder nas suas mãos, julgava, ele era juiz, promotor, era tudo, né? Ele tem encontro com Jesus na estrada de Damasco, e daí ele muda a sua vida, ele fica 3 anos no deserto, refletindo, e sai para o mundo para pregar o evangelho de Cristo. Se não fosse Paulo, talvez a gente não conhecesse Cristo. Porque literalmente ele levou o evangelho para todo mundo conhecido na época. A palavra de Cristo foi espalhada por ele em todo o mundo, né? Quando ele tem essa virada, que não é imediata, né? Como eu falei, ele ficou 3 anos no deserto, o processo de reflexão, e sai para pregar, ele era perseguido, ele passa a ser, ele deixa o status de homem da lei, com superpoder, respeitado pelos seus, para ser perseguido pelos dois lados. Porque ele passou a ser perseguido pelos fariseus, porque ele era né? E deixa de ser um traidor, então ele passa a ser perseguido, e pelos próprios cristãos, que não acreditavam nele. Falava, não, esse homem ele mandou assassinar, matar um amigo meu irmão, né? Como assim agora ele está aqui dizendo que acredita em Cristo? Não, então demorou para os próprios cristãos acreditarem em Paulo. E ele passa por tudo isso. Ele, né, quando a gente lê lá Paulo e Estevão, a psicografia de Emmanuel, né, pelo Chico, ele era perseguido, ele era apedrejado, achicalhado, xingado, e ele ficava quieto. Ele respondia quando era injustiçado, porque ele era um doutor da lei, né? Então ele conseguia se defender bem. Mas ele não retrucava, porque ele não se sentia mais ofendido. Então, como que esses seres conseguem chegar nesse estado? Eu podia ficar aqui a manhã toda falando de outras pessoas também que têm essa capacidade, né? Então, vamos lá. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: qual o nosso maior obstáculo ao progresso? Aí eles colocam, né? O orgulho e o egoísmo. Esses seres não se sentem mais ofendidos porque eles não têm mais orgulho. O orgulho é o quê? E o egoísmo também, né? Mas o orgulho é, assim, como posso dizer? O super apego ao eu. Ao eu. Então, por exemplo, eu, Fabiano, né, nessa encarnação, eu estou no sexo masculino como Fabiano. Mas nós sabemos, isso aqui, né, isso que é interessante, o que você sabe é uma coisa, mas o que você sente é outra. Nós sabemos que nós somos espíritos eternos, a gente nunca mais vai deixar de existir, e nós não temos personalidade assim, Fabiano. Eu não sou espírito Fabiano, eu sou um espírito, que hoje tem uma personalidade masculina como o nome Fabiano. Mas já tive outros nomes, como vocês, em outras existências, em outras posições sociais. Só que a gente cria, quando a gente está aqui, a gente cria um super apego a essa personalidade, e qualquer coisa que ataca essa personalidade, eu me sinto ofendido. Então, se eu, por exemplo, termino a palestra aqui, alguém pode falar, nossa, a palestra é ruim, não entendi nada. Aí eu me sinto ofendido. Por quê? Porque está atacando a minha personalidade.
Está atacando algo que eu sou máximo. Então a pessoa se sente ofendida. Mas pode ser em qualquer âmbito. Alguém te critica, sei lá, a gente agora com a superexposição de rede social, a gente posta uma foto lá e alguém critica, aí a gente já fica bravo, já fica ressentido, porque a pessoa está atacando a minha foto, o meu, o eu. Esses seres não, eles largaram isso. Eles não ligam mais para o eu, eles ligam para o próximo. Jesus não estava nem aí quando alguém criticava ele, falava dele, ele não estava nem aí. Ele estava ali exercitando, trabalhando em prol de quem precisava. Ele não ligava. Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Chico Xavier, são seres que não importa, você pode falar mal de mim, pode me... Tudo bem, o que importa é o que eu estou fazendo aqui. Tem uma, me veio aqui na mente agora, eu não vou lembrar o nome dela, se alguém lembrar, pode falar. Tem uma personalidade espírita também do Nordeste brasileiro, que ela auxiliava as pessoas, né, indo, no âmbito social, como a casa faz, entregando cesta básica e tudo mais. E ela batia na casa das pessoas pedindo mantimentos. Ela vai na casa de uma pessoa, bate na porta, a pessoa abre a porta, olha para a cara dela, e ela está com a mão estendida, né, pedindo alguma coisa e tal. A pessoa gospe na mão dela, e daí ela fecha a porta. Se isso acontece com você, eu pergunto para mim, se isso acontece comigo, será que a gente ia ficar bravo, ia ficar... Sabe o que ela faz? Ela bate de novo na porta, a pessoa abre a porta, ela fecha a mão e fala, isso aqui é para mim. Agora, por favor, você tem alguma coisa para doar para as pessoas que precisam? É assim, é a anulação total do eu. Ela não está ligando que a pessoa cuspiu na mão dela, que a pessoa... Porque ela não está ali por ela, está ali para ajudar as pessoas. Será que nós temos essa capacidade? Se nós não temos, vamos buscar ter. Então, isso é o exercício do amor, da misericórdia, da anulação do eu. Então, quanto mais a gente consegue deixar o orgulho e o egoísmo para trás, mais capacidade de perdoar e amar nós temos. Porque enquanto a gente fica muito apegado ao eu, nós nos afastamos disso. Aí qualquer ofensa a gente trata como se fosse algo monstruoso e a gente cria literalmente um monstro. Aquela pessoa é um monstro que eu quero eliminar, que eu não perdoo, que eu não gosto dela. E quem sofre mais com tudo isso? A gente. Porque às vezes o outro não está nem aí para você. Mas você cria aquela... E você sofre muito com isso. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, o egoísmo. Certo de que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias terrenas. Então, o egoísmo é querer tudo para você, achar que você é o ser mais importante, que você é o maioral, que você... Tem um filme que ele já saiu do cinema, mas que contou a história do Bonaparte. Não sei se alguém conseguiu assistir. Eu gosto muito de coisas históricas, né? Então eu fui assistir. Tem um livro que chama A Caminho da Luz, né? Que também é do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E lá, esse livro A Caminho da Luz, ele traça todo o percurso da humanidade, né? Até os tempos atuais. E lá fala de Bonaparte. Para vocês terem, Napoleão Bonaparte. Né? Napoleão Bonaparte, ele foi um imperador francês, né? Mesmo após a Revolução Francesa, ele se tornou um imperador francês. Só rapidinho para vocês entenderem. Napoleão Bonaparte, teve uma reunião lá no livro, né, Caminho da Luz mostra, fala sobre essa reunião. Teve uma reunião onde estava Jesus, Allan Kardec e Napoleão Bonaparte foi convidado para essa reunião. Qual era a missão de Kardec? Trazer o Consolador Prometido. Então, era uma grande missão, que Jesus estava passando direto para Kardec. E qual era a missão de Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte, ele era um grande estrategista militar, né? Então, ele tinha esse conhecimento. Jesus fala, Napoleão, você vai para a França, vai proteger a França dos seus inimigos para que o espiritismo possa ser plantado e florescer para o mundo. Muito bom. Grande responsabilidade. Napoleão vem, olha só, Jesus passou essa missão diretamente para ele. Napoleão vem para a Terra, nasce numa família humilde,
né, entra no serviço militar francês, lá no soldado raso, e consegue um grande destaque, se torna um grande general dentro da França, por todo o seu conhecimento bélico, de proteger a França dos ataques dos inimigos e tudo mais. Só que, por conta do egoísmo e do orgulho, Napoleão se embriaga no poder. E ele perde, né, ele não consegue manter o combinado ali com Jesus, que era proteger a França. Ele se torna um dominador. Ele quer conquistar o mundo. Então ele começa a tomar terra. Ao invés de só proteger, ele começa. Ele vai lá, invade um país, invade outro. Né? Pelo que relata no filme, mais de 3 milhões de pessoas morrem, né, dentro das suas incursões, tanto soldados dele quanto de outros países. Olha só, se perdeu totalmente. Ele teve uma missão dada, só que ele se perdeu pelo orgulho e pelo egoísmo. Se ele teve uma missão dada por Jesus, quer dizer que ele já era um espírito, assim, com um grau de conhecimento, né? Só que mesmo assim ele se perdeu. Então, imaginem, se esses espíritos se perdem, a gente. Então, quando a gente consegue, dentro da nossa vida, um status, alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar isso subir na cabeça, né? E nos perdermos dentro da nossa encarnação. Nos deixamos envolver muito por tais sentimentos. O orgulho e o egoísmo, né? Somos atingidos em nosso ego quando as coisas não saem como queríamos. As pessoas não agem como achamos que é o certo. E dizemos que as pessoas nos decepcionaram, nos traíram. No Evangelho segundo o Espiritismo é dito que quando compreendermos que nosso egoísmo que no nosso egoísmo, né, mora as causas de todos os males que sofremos, veremos que esse sentimento é incompatível com nossa felicidade. Então, vocês perceberam que para a gente poder exercer o perdão, o amor, a misericórdia, a gente tem que começar a tratar dentro de nós alguns defeitos morais que nós temos. O orgulho e o egoísmo. Eu vou sair daqui, eu vou ser um anjo. Tá, daí a primeira coisa que acontece que vai contra o seu orgulho e o seu egoísmo, você já... Peraí, então, primeiro eu tenho que tratar isso, né? Quais são as consequências de não perdoar? Eu venho falando aqui, né? Mas aí a gente vai agora classificar elas. Desarmonias de nossos sentimentos. Excesso de agressividade, complexo de superioridade, tristeza imotivada, complexo de inferioridade. Enfim, dificulta o nosso relacionamento conosco mesmo. Culpa, o nosso verdugo, mágoa, e com as demais pessoas da nossa convivência. Quando fala da culpa, tem a questão do auto-perdão. Então, o que acontece também? Que é o outro caso, né, outro extremo, que é o seguinte: eu cometi algo contra alguém, eu tomo consciência disso, eu começo a perceber, nossa, eu fiz muito mal para alguém, e aí eu entro em estado de culpa. Que daí tem que entrar o auto-perdão. Que, usando mais uma vez o Paulo de Tarso como exemplo, o que ele fez? Imagine só, quando cai a ficha dele, fala, meu Deus, eu mandei assassinar vários cristãos que estavam pregando, né, em nome de Cristo. Crianças, mulheres, homens inocentes. Imagina o estado de culpa que ele entrou. Mas ele se perdoou. Eu era ignorante, eu cometi essas falhas cego, né? A cegueira dele tem uma analogia, eu era cego, e agora eu enxergo Jesus, enxergo a luz. E ele balançou a poeira e seguiu. Então, se a gente entra num estado de culpa e a gente não consegue sair dele também, a gente pode entrar em depressão e ficar estagnado no mesmo lugar. Então, temos que nos perdoar também, né? O auto-perdão. Então, pode ocasionar obsessões, consequências biológicas, né? Desarmonia em nosso físico, que eu comentei. Então, no caso, só para voltar aqui das obsessões, então, por exemplo, você não consegue perdoar alguém, né? Aí você desencarna. Pode ser que você vire obsessor de alguém, porque você não perdoa aquela pessoa. Quando a gente fala de obsessor, é um espírito, né? Essa palavra é o quê? É um espírito que fica influenciando negativamente outra pessoa. A gente só pensa assim, nossa, eu tenho obsessores, mas você já parou para pensar que você pode ser um obsessor também? Pode ser. Você pode ser um obsessor, às vezes, encarnado. Só de ficar pensando naquela pessoa, mandando energia negativa, você está prejudicando a pessoa. Você está mandando, né? Então, não é só o desencarnado que é obsessor. O encarnado pode ser obsessor também.
Se você fica constantemente pensando, né, maquinando, que aquela pessoa passe mal, que aquela pessoa só desejando mal, você está mandando energia negativa para aquela pessoa. É o que o obsessor faz. A diferença é que o desencarnado ele pode estar do seu lado o tempo todo, né, te observando, influenciando mais perto. A gente está distante, mas a gente sabe que a distância, né, para o pensamento não é nada. Você pode estar aqui, alguém lá no Japão, se você começar a mentalizar aquela pessoa, ela pode receber a sua energia, boa ou ruim, né? Eu falei do auto-perdão, né? Então, remorso representa uma transgressão à lei divina. Quando prejudicamos alguém ou algo, geramos desarmonia e sofrimento com reflexo na nossa consciência. A culpa só é desejável quando se apresenta como arrependimento, abrindo espaço para uma atitude reparadora. Uma coisa importante que é colocar aqui agora, eu fiz o comentário lá no começo de pessoas de assassinos, por exemplo, né? Ladrões, assassinos. Essas pessoas, uma hora a ficha vai cair. Quando? Eu não sei, mas uma hora vai cair. Quando a hora que essa ficha cair, vem esses sentimentos, culpa e arrependimento. E é o momento dessa pessoa estar preparada para a reparação. Né? Então, é assim, não cai uma árvore da árvore que não seja, né, na vontade de Deus. Então, todas as nossas ações vão ter consequências. Mas a consequência não é uma vingança, é reparadora. Então a gente acha assim, a pessoa cometeu um crime e vai cair a mão dela. A pessoa matou, vai morrer. Não, não é vingança, não é olho por olho, dente por dente. A consequência é reparadora. A pessoa pode ter cometido um crime há 2000 anos, lá na época de Jesus. Só que se a consciência dela de culpa e arrependimento bateu agora, é agora que é a hora de reparar. Porque a consequência da ação dela é para reparar, para ela aprender que aquilo foi errado, que aquilo prejudicou alguém, e ela aprende com aquilo. Não é para castigá-la. Deus não castiga. Deus educa. E a educação é feita dessa forma, por meio da reparação dos erros que a gente comete. Mas no momento que eu tenho consciência do erro que eu cometi. É dessa forma que funciona. Então, é por isso que a espiritualidade vem falar do perdão. Porque nós não somos juízes. Não somos nós que vamos determinar o que vai ou não acontecer com aquela pessoa. É a própria consciência dela. E Deus, né? Não nós. Para a gente já indo para encerrando, né? Passagem da mulher adúltera, né? Nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Lá no Evangelho tem aquela passagem onde os homens, né, reúnem-se lá na praça para apedrejar a mulher adúltera. E daí é bem interessante, né? No Evangelho mostra o seguinte. Jesus está lá no chão escrevendo algumas coisas. Tá? Fala isso no Evangelho. Aí os homens chegam, né? Porque daí eles ficavam o tempo todo também tentando testar Jesus. Falar, o que ele vai falar agora? Vamos ver o que esse mestre vai falar agora, né? Essa mulher pecou, ela adulterou. E dentro da nossa regra, ela tem que ser apedrejada. E Jesus está lá quieto escrevendo. Aí vem um homem, fala isso para Jesus e sai. Aí vem outro, a mesma coisa, e Jesus continua escrevendo e sai. Aí Jesus tem um momento que levanta e fala, né? Quem nunca cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra, daí todos vão embora. No livro de Amélia, né, a Amélia Rodrigues, se não me engano o nome dela, psicografado por Divaldo, ela fala que Jesus, cada vez que o homem chegava ali, Jesus escrevia um pecado que aquela pessoa cometeu. Tipo, você fez isso, o homem via, opa, saía. Aí vinha outro, Jesus escrevia da outra pessoa no chão, saía. Jesus sabia, né, tudo que acontecia com todo mundo. Até que ele tem um momento e falou, se não vou escrever, vou ficar passar a manhã toda escrevendo o pecado de todo mundo aqui, deixa eu falar já para todo mundo. Então, quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. Então, assim, o que Jesus traz no ensinamento aqui também é o seguinte, que da mesma forma que a gente tem que perdoar, a gente também comete os erros. A gente também prejudica outras pessoas. Outras pessoas também ficam magoadas com a gente. Então, a gente também precisa ser perdoado pelos outros. Não é só a gente que perdoa, senão fica muito assim, nossa, eu perdoo. Tá, mas você é um anjo, é um santo, que nunca cometeu erro nenhum, que nunca magoou ninguém, que nunca prejudicou ninguém. Peraí, não é bem assim. Então a gente também comete os nossos erros. A gente talvez falar, eu nunca matei ninguém nessa vida. Em outra, você sabe, nós já passamos por muitas vidas. Não sei. Será que já não aconteceu? Eu nunca roubei ninguém. Será? Nessa vida, em outra. Então a gente não sabe.
Então a gente fica muito, né, eu falo com falso moralismo, né, pregando, moralismo, mas será que nós não cometemos erros? Será que nós já não cometemos erros? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque nós também precisamos pedir perdão, não só perdoar. Então a gente se coloca numa posição de, você perdoa, sou um espírito já evoluído. Não, mas nós cometemos erros também, né? Então nós também temos que pedir perdão, não só perdoar, tá? Deixa eu só finalizar aqui. Passos para o auto-perdão. Olhar para o nosso interior, reconhecer o próprio erro, arrependimento, assumir a responsabilidade do erro, né, as consequências, e corrigir o erro. Nos sentimos perdoados e prontos a recomeçar. Tá? Então, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês nessa manhã. Né? Como todo ensinamento de Cristo, não é nesse tempo que nós ficamos aqui que é o suficiente para que a gente possa compreender. Né? A questão do perdão tem livros, no próprio Evangelho, né, esse capítulo aqui é bem mais extenso, então vale a pena o autoestudo também, e a autorreflexão. Né? Quem que eu preciso perdoar? Por onde eu começo? Comece tentando mentalizar energias positivas para essa pessoa, né, mentalizar amor, né, tentar tirar mágoa do seu coração. Se você tem alguém a pedir perdão, tome coragem, vai lá. Mas como essa pessoa vai reagir? Não sei. Pode ser que essa pessoa seja diferente, que essa pessoa esteja muito magoada, mas você tem que fazer a sua parte. Né? Se cada um começar a fazer a sua parte com relação ao perdão, a exercitar o amor, a misericórdia, a gente já está dando um grande passo para que a gente possa, né, viver num ambiente mais salutar e melhor para todos nós. Essa era a mensagem. Faço a prece? Tá. Então vamos nesse momento, quem estiver à vontade pode fechar os olhos para ter uma maior concentração, acalmar nossas mentes, elevar o pensamento a Cristo, nosso irmão maior, nosso modelo, nosso guia. Ele que veio aqui na Terra e, além, né, de falar sobre o perdão, ele exercitou o perdão, como nós já falamos. Que possamos nos inspirar nele, que possamos nos inspirar nessas grandes personalidades que estiveram por aqui e que exemplificaram assim de forma grandiosa o exercício do perdão, essa deixa do orgulho, do egoísmo para trás. Por favor, Pai, nos dê força para lutarmos contra as nossas más inclinações. Nos auxilie, nos ajude. Então vamos, nesse momento, já começar a fazer esse exercício. Vamos tentar mentalizar uma pessoa ou algumas pessoas que nós ainda temos algum tipo de ressentimento. Ou que nós prejudicamos também. E vamos pedir para nosso Pai, nosso irmão maior, Jesus, a espiritualidade, que mande muitas boas vibrações para essas pessoas. Que elas, onde elas estiverem agora, que elas sintam essa energia. Que se elas, por um acaso, pensarem em nós, que esse pensamento seja bom, salutar, não negativo. Que nosso exercício para perdoar e para ser perdoado que se inicie agora, nesse momento. E todos nós, irmanados nessa energia, vamos mentalizar nossos lares, para que ele seja permeado por essa luz. Se tiver algum ente querido lá, que essa pessoa possa ser merecedora de receber essa energia. Vamos mentalizar todo o planeta Terra, todas as pessoas que estão sofrendo, seja em hospitais, em presídios, em abrigos, em asilos, em zonas de guerra, sem um lar. Que todo irmão ou irmã, Pai, possa receber essa luz. Cada um está cumprindo ali sua tarefa, sua prova, mas que essa pessoa receba a sua luz de todo o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus.